Olá, boa tarde a todos. Vamos começar então este próximo segundo grupo, esse segundo webinar, né, do nosso curso. Deixa eu só minimizar aqui a minha câmera. Foi. Bom, gente, então, iniciando, vou falar um pouquinho sobre o Wilson rapidinho. Quem já participou do webinar da semana passada já deve ter visto essa apresentação, mas é bem rápido para quem não acompanhou. Então, o Wilson, International Life Science Institute. Na verdade, desculpa, gente, meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do ILSE. Então, o ILSE é uma rede global de cientistas, tanto do setor público quanto do privado, que trabalham em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. Estamos presentes no mundo todo e nossa sede é em Washington, D.C. É uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, a indústria e o governo. Como nós trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados à ciência da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, do governo e da academia e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades desenvolvidas pelas nossas forças-tarefas devem estar de acordo com um ou mais desses objetivos. Pedimos que vocês se cadastrem no nosso site, né, que está o QR Code, para que vocês possam receber todas as informações. Caso você acredite que já tenha se cadastrado no passado, pedimos que você se cadastre novamente, porque, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós precisamos desse cadastro para que possamos enviar as atividades, as informações do Instituto para vocês. Tá? Pedimos também que nos sigam no LinkedIn e no Facebook. E aqui está também nosso web page, onde vocês podem encontrar todas as publicações, todos os eventos que estão acontecendo no ILSE sempre, né? Então, o webinar de hoje é os suplementos alimentares, quando é necessário suplementar. Então, hoje é o segundo módulo, tendências a suplementos alimentares. Antes de começar, vou passar algumas informações. Então, as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista e cientista e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Algumas informações gerais. Então, vocês podem usar o chat, que fica aqui do lado, né? Perguntas ou bate-papo para fazer as suas perguntas, tá? E se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. A coordenadora de hoje será a Helena Tavares. A Helena é graduada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da USP, possui aperfeiçoamento em terapia nutricional pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, possui 14 anos de experiência atuando na área de nutrição e assuntos científicos e regulatórios, focando sua expertise na segurança de aminoácidos. Atualmente é gerente de assuntos científicos e regulatórios da Ajinomoto no Brasil. É membro do Instituto de Ciências do Glutamato da América do Sul e coordenadora dos subgrupos de aminoácidos e rotulagem nutricional da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, na ABIAD, desculpa. Bom, deixo então vocês com a Helena e tenhamos todos um ótimo webinar. Obrigada a todos pela presença. Helena, com você. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente do lado do ILSE, preparando mais um webinar com bastante informação técnica, científica, e agradeço a oportunidade, tá bom? Gostaria de apresentar os palestrantes de hoje. A primeira palestrante é a Thalita Antoni de Souza Lima. Ela é nutricionista, graduada pela Universidade de Brasília e também especialista em qualidade em alimentos, também pela Universidade de Brasília.
especialista em regulação e vigilância sanitária pela Fiocruz e mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ela ingressou, né, na Anvisa em 2005 e possui mais de 16 anos de experiência na área de regulação e vigilância sanitária de alimentos. Em 2015, ela foi nomeada gerente-geral de alimentos e ocupa o cargo até o momento. É grande parceira nossa aí nas discussões regulatórias, né, Thalita? E vou apresentar também a próxima palestrante. Eu acho que... Isso, que também é muito parceira aqui do setor, né, e do ILSE, que é a Cíntia Antonácio. A Cíntia é fundadora da Equilíbrio Latam, nutricionista com mestrado pela Universidade de São Paulo e MBA na Escola Superior de Propaganda e Marketing e especialização em Design Thinking. Ela é empreendedora de empresas na área de educação e nutrição, Instituto Nutrição Comportamental e Kiwi Lab. Desculpa, Cíntia. Atuante na inovação de alimentos, acumula experiências como imersão no Vale do Silício e em Teoria U pela Presence Institute na Alemanha. Muito obrigada pela presença, Thalita e Cíntia, e fiquem à vontade aí. Muito boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Vocês já estão vendo a minha tela? Vocês estão conseguindo visualizar a minha apresentação? Sim, doutora Thalita. Sim. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite feito pelo ILSE. É uma grande oportunidade poder discutir esse assunto com vocês. Fico contente que tenho tantos colegas nutricionistas hoje aqui, né, fazendo essa discussão, a Flávia, Helena, a colega da mesa também. Então, muito obrigada. E o que eu vou trazer aqui para vocês é um pouco das discussões que têm acontecido na Anvisa a respeito do Clean Label e dos novos ingredientes. Então, sempre falo que a Anvisa acaba sendo um pontinho um pouco fora da curva, né? O Will se foca muito nas discussões técnicas, né? Imagino que o webinar, o curso que está acontecendo sobre os suplementos alimentares tem esse caráter técnico, e, aliás, fico muito contente que o Instituto esteja promovendo essa discussão. Eu vou trazer aqui alguns parâmetros mais sobre os aspectos regulatórios e como esses temas estão inseridos na agenda da Gerência Geral de Alimentos da Anvisa. Bom, então, já convergindo aí com a fala da Flávia, né? Quando a gente fala de tendências para os sistemas alimentares, para a alimentação, para a nutrição, eu acho que está ecoando muito fortemente, e deve ser assim, essa fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o mundo todo está agora focado e trabalhando para isso. Temos aí em setembro, né, deste ano a Cúpula sobre os Sistemas Alimentares, uma iniciativa que foi convocada pela ONU, né, justamente para impulsionar o alcance de alguns desses objetivos, com foco nos sistemas alimentares. Então, a gente vê a importância dos sistemas alimentares para a transformação do mundo, né? Então temos todos uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande nessa agenda. E aí, quando a gente olha as linhas de discussão que estão sendo tratadas na cúpula, a gente tem claramente aí algumas tendências que também estão nos ODS, né? A garantia do acesso à alimentação saudável, segura e sustentável para todos, e padrões de consumo da mesma forma. Então, vem uma fala muito grande sobre acesso, que também puxa uma discussão sobre redução de desperdício, e essa mudança dos padrões de consumo, né? Então, as palavras-chave são essa alimentação saudável, essa alimentação segura e sustentável.
a produção em escala de alimentos positivos para a natureza, e outras linhas, né, de ação que tem uma relação um pouquinho menor com o que a gente vai discutir hoje aqui, né, que é a promoção do sustento, a distribuição de valor equitativa e a construção de resiliência contra vulnerabilidades, choques e tensões, que traz um alerta aí para o momento que estamos vivendo, né, de pandemia, eventos que realmente não são previstos, como a gente vai garantir a alimentação saudável, segura e sustentável mesmo nessas situações, né? Mas, em suma, o que essas agendas internacionais trazem para a gente, como órgão regulador, para as empresas, e sendo ditado também pelos consumidores? Bom, os sistemas alimentares eles precisam ser eficientes, né? A gente precisa produzir os alimentos da forma mais eficiente possível, com o menor custo possível, com o menor impacto possível para o meio ambiente, para a natureza e para os animais, né? Isso é uma demanda, uma tendência muito grande que a sociedade pede, e essa inter-relação, né, entre saúde humana, saúde animal e meio ambiente, ela vem sendo o norte de toda essa atuação e essa discussão dos sistemas alimentares. Bom, os sistemas eles precisam ser inclusivos, né? A gente tem aí objetivos relacionados à erradicação da pobreza, fome zero. Os sistemas alimentares precisam ser sustentáveis, né? A gente tem uma discussão muito grande, recente, sobre a sustentabilidade. E precisam ser nutritivos e saudáveis, né? Indo um pouquinho mais para o nosso pedacinho aqui enquanto Anvisa. Bom, então, tendo essas tendências, né, já estabelecidas nessa agenda, lembrando que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis eles foram estabelecidos em 2015, vem uma correlação de movimento que a gente observa no mercado. Imagino que as empresas que estão assistindo conhecem talvez isso melhor do que eu, mas é uma tendência que já vem há uns anos. Quando a gente começa a estudar aí os artigos, né, publicações, a gente já vê aí publicações de pelo menos uma década falando do Clean Label. A gente, inclusive, não tem uma tradução ainda para o português, né? Mas a gente observa que é uma nomenclatura que é utilizada, mesmo que não haja um regulamento que discipline, que defina o que seja Clean Label, quais são aí os contornos do que seria Clean Label, as permissões, o que não é permitido. Então, a gente não tem uma regulamentação do que seja Clean Label. A gente vê isso como um movimento e uma tendência de mercado, e que, inclusive, já passou por muitas mudanças, né? Já vi até alguns estudos que falam do Clean Label 1.0, depois do Clean Label 2.0, o movimento inicial era muito focado na questão da melhoria das características nutricionais dos alimentos, agora já vem forte uma tendência relacionada à sustentabilidade, à transparência, né, toda a atuação das empresas sendo demandadas pelos consumidores. Mas aí, tentando, para a gente falar um pouquinho mais disso, como é que isso está inserido na agenda da Anvisa, o que a gente pode chamar de Clean Label, né? Então, a gente vê que há uma demanda por lista de ingredientes dos alimentos que sejam mais curtas, tá? Demanda dos consumidores. Existem algumas falas a respeito da substituição de ingredientes que são chamados químicos, né? Principalmente aditivos alimentares, percepções dos consumidores de que esses ingredientes deveriam ser substituídos. Muitos claims sendo utilizados, tá? Então aí a gente fez uma nuvem de palavras com as expressões que mais encontrei para caracterizar o Clean Label. Então, minimamente processado, sem a palavra que mais aparece, né? Sem aditivos químicos, sem agrotóxicos, sem hormônios, sem glúten, né? Um produto vegano, um produto natural, um produto saudável, né? Muitas falas sobre a questão do meio ambiente. Então, a gente vê uma demanda, né, de um rótulo mais voltado para apresentar um produto como sendo mais natural, mais saudável e livre de substâncias que seriam consideradas artificiais ou químicas, né? E aí, mais recentemente, no movimento, né, do Clean Label 2.0, uma cobrança também para que este alimento que está sendo ofertado e consumido, né, adquirido pelo consumidor, ele seja
produzido por uma empresa sustentável, preocupada, né, com a sustentabilidade, transparente, o consumidor quer saber até como esse produto é produzido e se há responsabilidade social e ambiental das empresas. Então, e aí é importante que a gente deixe claro que o que a gente observa é realmente um movimento de demanda dos consumidores, um movimento do mercado. Né? Não há uma indução regulatória da Anvisa, né, para que isso ocorra. Bom, e quais são, então, os desafios regulatórios que nós temos relacionados ao Clean Label, né? Nós fizemos uma discussão regulatória no ano passado, demandada muito pela classificação dos ingredientes que podem ser utilizados, né, para esses produtos. É uma tendência do mercado de substituir aditivos, né, por outros ingredientes, e começamos essa discussão então sobre a categorização dos ingredientes derivados de vegetais. E aí fomos fazer um estudo então sobre o que seria o movimento Clean Label, como os países estão regulamentando isso, quais seriam os problemas, e aí estudamos inclusive árvores decisórias, nos baseamos numa árvore que estava sendo estudada pela EFSA na época, para propor a abordagem que foi colocado, foi construído num documento de base e foi submetido a um diálogo setorial. Em maio do ano passado, esse documento de base ele ficou aberto aí por 2 meses com as contribuições dos setores, recebemos essas contribuições em julho do ano passado e ainda estamos retomando essa discussão regulatória, sabendo que é um tema muito importante para muitas empresas, né? Temos cada vez mais cobranças para que essas definições sejam estabelecidas. Então, em relação à rotulagem, o que a gente vê? Os desafios, né? Claims que querem ser, que as empresas têm interesse de usar na rotulagem, que não possuem uma regulamentação clara, né? Então, se o produto é natural, se o produto é vegano, o que seria um produto caseiro, né? Existe uma discussão grande a respeito da possibilidade de usar determinados claims para algumas categorias de aditivos, né? Ao invés de falar sem aditivos, poderia ser dito sem conservantes, sem corantes, sem aromas ou sem aditivos artificiais. Então, a gente vê uma demanda grande por esse tipo de regulamentação. O que a gente observou e até constou nesse documento de base, né, e a dúvida, né, agora fazendo aqui sobre o aspecto do órgão regulador, é a preocupação a respeito do uso dessas alegações. Muitas vezes algumas podem ser apenas uma estratégia de marketing sem que exista uma vantagem realmente nutricional para o consumidor. Né? E algumas situações até de engano. Tem um informe técnico que é muito debatido na área de alimentos, informe técnico 76, que ele foi gerado por uma situação de risco, né, onde a gente estabeleceu aí a impossibilidade, deixamos clara a nossa interpretação dos regulamentos vigentes e preocupações com o uso de alguns claims relacionados a categorias de aditivos. Né, porque muitas vezes o consumidor às vezes lê sem conservantes, e ele que não tem um conhecimento técnico muito grande pode achar que não tem nenhum tipo de aditivo no alimento. Então, tem algumas questões que a gente tem dúvidas relacionadas à informação para o consumidor e se poderia haver algum risco, né, em relação a esses claims. Bom, o uso de concentrados vegetais em substituição aos aditivos, né, que é a grande tendência que a gente vem lidando, e qual seria o enquadramento dessa substância que está sendo utilizada. Isso é um aditivo alimentar? Isso é um novo ingrediente? Ou isso é um ingrediente convencional? Como é que isso vai ser declarado na rotulagem, na lista de ingredientes? Né? É o grande questionamento que a gente recebe. E se o setor todo está mudando para fazer, né, essa mudança, para tentar migrar para uma substância, um ingrediente que seja mais natural, vamos dizer assim, como ele pode informar isso no rótulo para o consumidor? Né? Esse enquadramento, essas 3 categorias que a gente tem aí na legislação vigente, elas são suficientes para abarcar, né, essas substâncias? Então, são esses desafios regulatórios que foram colocados nesse documento. Há uma discussão grande, e aí isso vem sendo colocado também pelo Ministério da Agricultura, sobre se há uma redução dos efeitos tecnológicos, né, das substâncias. Por exemplo, a gente substitui um nitrito, um nitrato, que é usado na conservação de um produto cárneo, por um produto que possui nitrito e nitrato naturalmente, né, extratos de aipo, por exemplo.
Há preocupação sob o ponto de vista de segurança? Isso pode aumentar o risco do produto, o desenvolvimento de clostridium botulino, que seria uma preocupação. Então, isso já foi levantado também, principalmente pelo órgão que faz a regulação dos produtos de origem animal. E se esses novos ingredientes, né, se eles passam por um processo seletivo, né, de extração, se quando ele concentra essa substância, se esses ingredientes continuam, se eles são seguros para serem utilizados com a finalidade pretendida. Então, esses são os principais desafios regulatórios que nós mapeamos no ano passado, né, a respeito desse movimento que está diretamente relacionado com o Clean Label e que recebemos algumas contribuições. Então, o documento de base, ele estruturou, então, a categorização dos ingredientes derivados de vegetais a partir de 4 pilares, né? A finalidade de uso, então, foi estabelecido que se o ingrediente tivesse uma finalidade nutricional, ele provavelmente seria enquadrado ou como um ingrediente convencional ou como um novo ingrediente, e se ele tivesse uma finalidade tecnológica no alimento, né, porque se assemelha com a definição de aditivo alimentar, que se propõe a ter uma finalidade tecnológica de conservar, de dar cor, de dar aroma, as substâncias seriam um aditivo. Né? Colocamos também algumas características do processo de obtenção, então se houvesse uma extração seletiva, né, possivelmente a substância seria enquadrada como aditivo, e se houvesse uma concentração não seletiva da substância, possivelmente seria um ingrediente convencional ou um novo ingrediente. E aí também ponderamos que as condições históricas de uso dessa substância eram importantes para a gente fazer o enquadramento, né, nessas 3 possibilidades, aditivo, ingrediente convencional ou novo ingrediente, e também a composição dessa substância. E aqui eu vou fazer uma rápida apresentação do que chegou, a gente ainda não fez uma divulgação, nem concluímos ainda o documento final, mas eu tenho aqui algumas informações interessantes que a gente já pode observar pelas contribuições que foram apresentadas. Nós tivemos 3 participantes que nos apontaram outros problemas, né, que não estavam bem caracterizados nesse documento. Primeiro é a morosidade na resposta da Gerência Geral de Alimentos sobre essa categorização dos ingredientes, né? Então, muitas empresas já estão muito avançadas querendo utilizar, fazer essas substituições, declarar no seu rótulo e não conseguem ter uma resposta rápida da GGAL a respeito do enquadramento, como seria, né? Poderia fazer essa divulgação, então é um problema que a gente vem enfrentando, e isso ficou evidente na contribuição. Há discordância de alguns grupos sobre a categorização proposta, porque algumas substâncias seriam consideradas intermediárias, por assim dizer, que teriam não de forma estanque uma finalidade nutricional ou tecnológica, mas uma substância poderia acabar tendo as 2 finalidades. A ausência de especificação e referências reconhecidas, provavelmente no caso de aditivos, né, que é uma exigência de que seja, por exemplo, tem especificação no JECTA, e algumas substâncias não têm especificação reconhecida, então como faria para fazer essa inclusão, por exemplo, na lista de aditivos? E aí é um tema que a gente já vem, inclusive, conseguindo tratar agora mais no Mercosul. E a categorização proposta não atende às demandas do mercado Clean Label, né, porque a preocupação do setor, e aí é um ponto que a gente realmente precisa equalizar, de que algumas substâncias não deveriam ser declaradas como aditivos. Então, isso também veio nas contribuições que a gente recebeu. Também houve críticas a respeito da legislação vigente sobre rotulagem e uso de claims e da falta de convergência com as tendências do Clean Label. Novamente, a gente não tem uma previsão clara de uso das alegações, né, que eu coloquei sobre aditivo, sobre natural, sobre caseiro, e isso não consegue comportar essas tendências. Bom, então, já estamos aí nos organizando para retomar esse tema, juntamente com a discussão de novos ingredientes. A intenção é que a gente tenha essa consolidação, esse relatório pronto agora já no próximo mês, que é o mês que nós estaremos retomando a discussão de novos ingredientes, que é o tema que eu vou falar agora em seguida. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. A respeito dessa demanda também, que tem bastante relação com o mercado de suplementos, né, o tema do webinar. E também temos nos organizado para conseguir responder essa demanda do mercado. Como vocês podem ver aí nesse slide,
principalmente a partir do regulamento de suplementos alimentares, a gente teve um aumento da entrada, né, da demanda por petições de avaliação de novos ingredientes. Claro que a gente teve uma mudança aí na forma como esses produtos, essas substâncias são regularizadas. Antes elas tinham um registro obrigatório, né? A gente tinha filas de petições de registro aí com 600 petições, mais 600 petições de pós-registro. Então nós transformamos aí essas 1.200 petições em 122 petições de avaliação em 2020, né? Então, de uma certa forma, conseguimos equalizar algumas preocupações relacionadas à celeridade, mas ainda não estamos conseguindo acompanhar esse volume de demanda do mercado. Estamos também vivendo o prazo de transição do regulamento de suplementos alimentares, né, que estabeleceu o prazo de 5 anos de adequação. Então, muitos ingredientes que não foram contemplados na IN 28, as empresas estão se organizando para apresentar essas petições. Então, estamos aí com uma evolução da entrada de pedidos, fiz aí uma projeção para 2021, com sempre uma tendência de aumento. Tá? E aí, o que nós temos feito na área de alimentos para conseguir comportar essas inovações, né? Sabendo que o mercado de suplementos alimentares está diretamente relacionado às inovações. A única meta da Gerência Geral de Alimentos, no Planejamento Estratégico da Anvisa e no Plano de Gestão Anual, né, instrumentos obrigatórios agora pela lei das agências, é a redução do tempo de análise, tá, desses produtos. Então, nós temos aí a meta de reduzir e a meta também de ir acompanhando as exigências técnicas, tá? Para a gente não ter também um aumento das exigências ou indeferimentos nesse período. A meta é chegar numa redução até 300 dias do tempo médio para a decisão, da entrada até a decisão, considerando eventualmente se houver uma exigência, resposta da empresa, né, que aí já tem 120 dias. Bom, e também o que nós estamos fazendo a respeito dos novos ingredientes e dessa fila, né, para tentar dar essa celeridade que o mercado de suplementos. Temos a revisão do checklist de peticionamento dos novos ingredientes, né, em fevereiro de 2021. Fizemos um webinar para apresentar esse novo checklist em março. E apresentamos no último dia 19 de maio uma proposta de simplificação de análise e instrução processual, tá? Que estabeleceu que a avaliação de equivalência de especificação em relação a ingredientes já aprovados, a avaliação de segurança de novos alimentos in natura, minimamente processados ou desidratados, né, principalmente hortaliças, tubérculos, enfim, que sustentem o seu histórico de consumo também seriam considerados simplificados, a extensão do uso de ingredientes avaliados anteriormente para novas categorias, e aí uma questão muito esperada pelo setor, que é o aproveitamento de análise realizada por autoridades reguladoras estrangeiras. Então, se um novo ingrediente já foi aprovado por uma autoridade que tenha um arcabouço regulatório semelhante, né, que as condições de aprovação foram idênticas, a ideia é que a gente já tenha o peticionamento simples e a aprovação seja célere. E aí estamos devendo aí a disponibilização desse checklist de petições simplificadas, temos algumas discussões internas em relação a isso. Como eu mencionei também, a atualização do marco regulatório de novos alimentos, agora também ele volta a partir do mês de julho. Essa continuidade da discussão da categorização dos ingredientes vegetais, que parte dela está inserida na discussão de novos ingredientes. E vamos ter também aí, espero que ainda esse ano, provavelmente em setembro, acho que a gente tem condições, uma discussão sobre a publicização das filas, especialmente de novos ingredientes, e dos pareceres de análise, tá? Bem como essa publicação, a revisão da publicação das decisões por meio de RE, ou atualização direta por meio da instrução normativa. Tá? Então, são ações que vêm também para tentar dar essa resposta célere que o mercado de suplementos precisa, convergindo também com esse movimento do Clean Label. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu fico depois à disposição para perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Thalita, pela sua apresentação. A gente está recebendo os questionamentos e a gente vai fazer a sessão de perguntas e respostas no final. Então, agora eu chamo a doutora Cíntia. Obrigada.
Doutora Cíntia, não escutamos você. Agora me escuta, eu acho que estava vedado aqui pela Anvisa. Na realidade, Thalita, não quero te deixar de cabelo em pé com que os consumidores já estão desejando. A minha missão hoje aqui é trazer muito essa visão de mundo, né? Essa visão do consumidor, um pouco dos próprios influenciadores, dos nutricionistas, o que eles já recomendam, já buscam, já querem, e depois falar um pouco de mercado, fazer um mapeamento geral aí. Vamos lá, eu consigo compartilhar minha tela. Você me libera? Estamos vendo, doutora Já Cíntia. estão vendo? Colocar... Então, tá isso, perfeito. Obrigada. Muito bom. Então, eu sou super acessível. Quem quiser bater um papo depois comigo, o time do Equilíbrio, me acessa no LinkedIn, no Instagram. Eu falo um pouco sobre nutrição, meu lado de alma e nutricionista. Aqui eu estou em nome da Equilíbrio, que é a minha empresa fundada há 20 anos, empresa de nutricionistas, mas voltada para o mercado, voltada para o comportamento do consumidor, trazendo insights para a inovação e depois ajudando a comunicar o que vocês inovarem. Gostaria de convidar vocês para ter um pouco de antena e radar ligado no mercado. Esse é o BHB, uma plataforma, você se cadastra, tudo que é de lançamento de produto, um pouco de tendência e comportamento de consumidor, a gente traz e a cada ano a gente tem um evento online, então estão todos convidados. O que eu vou falar aqui hoje, gente, é um recorte de um relatório de tendências enorme, né, que eu construo a cada ano junto com o time, trazendo um pouco dessa visão, né, de mundo, mas muito tropicalizado para o Brasil, o que as pessoas querem, sempre sobre a ótica, né, então, do consumidor no centro, né, esse consumidor aí central, e esse ano a gente trouxe um contexto relacionado nele, justamente aquilo com que a Thalita falou, né, a produção, o alimento, a cadeia produtiva, a sustentabilidade, todo esse caminho, essa trajetória e do ecossistema, por isso essas conexões aí com algumas tendências que a gente mapeia. Em relação ao contexto que ele está inserido, então, a informação, a comunicação, o que isso influencia, como é que as marcas estão trabalhando e quais tendências de pandemia foram deixados, né? E falar de alimento, falar de suplemento, a gente não pode deixar de falar de dieta, o que agora o consumidor quer, o que a ciência está falando e dos benefícios. Sempre pensando no comportamento do consumidor, no progresso da ciência, se baseando um pouco mais disso, o relatório ele é mais completo, né, que são alguns slides, performance, lançamento de produtos e a opinião dos influenciadores. Então, esse recorte de 3 pilares, né, eu vou começar pelo consumidor, sempre por ele, né, fazendo um entendimento, né, a gente vive uma era aí de uma geração que veio bagunçar um pouco a estabilidade das marcas, a estabilidade de tudo, das instituições, uma geração bastante desconfiada de tudo, né? Então, a gente tem a geração de millennials que vem numa era de antropoceno e falou, o que vocês fizeram com o meu país? De onde é isso? Eu fiquei ouvindo aqui a Anvisa, né, na voz da Thalita, e pensando um pouco nessa questão dos claims, acho que tem toda uma questão regulatória, mas hoje, né, o consumidor, ele está muito inseguro, e com a pandemia isso veio piorar ainda, né? Então, ele vai na lista de ingredientes, ele pergunta para um, ele pergunta para outro. Então, sempre que a gente olhar essa inovação, a gente tem uma questão regulatória, uma aprovação toda, né? Com certeza, mas precisa entender que também não vai adiantar só um claim, né? Ele não é só porque o claim está ali, mesmo que a Anvisa, né, de repente, tenha liberado, o que importa mesmo, ele está cada vez mais fuçando, né, esse produto de uma forma muito como antes não fazia. Né? Essa geração veio questionar. Quando a gente pensa em suplementos, é um mercado promissor, né? Mercado para o Brasil, e depois da pandemia, acho que alertou, né? O ser humano despertou para essa saúde preventiva, é um mercado aí, segundo o Euromonitor, que movimenta 6 bilhões, é um mercado em expansão. Algumas questões foram fortalecidas aí, a gente sai de um grupo muito focado em doença para olhar um pouco mais para esse fortalecimento da alimentação. Outro dia, conversando com uma equipe de nutricionistas de consultório, elas falaram, Cíntia, o povo vinha só para emagrecer, agora eles vêm também, eles querem saúde, tudo aquilo que a gente sempre desejou, agora começou, assim, é impressionante, né? Parece, infelizmente, pela pandemia, mas parece um sonho de consumo. Eu posso tratar mais saúde agora, não só o emagrecimento. Então, esse consumidor, ele está inserido aí no que a gente entende, aí eu pontuei 6 movimentos, diríamos assim, né, importantes para a gente olhar. Um deles é a saúde, não poderia deixar de ser. E essa saúde, ela mudou, né? Eu tenho no meu relatório, eu trago
uma estrutura, acho que até tem um slide aqui, falando um pouco sobre como a evolução da saúde ao longo do tempo. Era mais simples, a gente, né? Hoje não, ele tem uma interpretação. Antes ele acreditava no que tinha lá num claim, ele era impactado mais por isso. Hoje tem uma interpretação do consumidor que é até filosófica, né? Não quero, porque não eu posso comer, não quero aditivo, simplesmente não quero, né? Então a gente vive uma mudança de perfil. Quero tirar isso aqui. Será que eu consigo colocar aqui para baixo? Para eu poder ler meus slides. Aqui. Continuam vendo? Continuam, né? Então, um conceito de saúde integrado com a natureza, que a gente não consegue mais dissociar. Só que é muito maluco de pensar o quanto esse indivíduo quer mais natural, mas ele também quer um elemento, uma vitamina extremamente precisa, que vem ali, né, trazer meu equilíbrio físico e mental, mas ao mesmo tempo que eu busco um contato, um resgate com a natureza, eu também busco uma nutrição de precisão, né, o que é completamente distinto e oposto ao pilar de naturalidade. Esse ser humano, ele se conectou mais com as emoções dele, principalmente no momento de pandemia, né? Então, surge aí tendências da Mintel, como, por exemplo, saúde mental, né? De levantar o cabelo, alguns startups que começam a fazer já algumas alegações e algumas comunicações, eu trouxe algumas ilustrações aqui para vocês, mas o fato é que esse indivíduo, ele espera que as marcas, de fato, ajudem ele nessa busca da calma, do relaxamento, né? E nesse momento agora, né, tanto a indulgência quanto essas práticas de relaxamento viraram aí, ocuparam esse vazio emocional. Não sei quem aqui está aqui, mas, né, não começou a meditar. Você vai começar, você vai meditar ainda, porque de fato é uma influência muito forte o que tem acontecido. Quando a gente fala de alimento, né, é óbvio que suplemento é diferente, mas quando a gente fala de alimento, não dá para deixar de falar em sabor, mas se você visita uma loja da GNC, por exemplo, né, nos Estados Unidos, é muito louco. Quem visitou há 10 anos atrás, 5 anos atrás, e visita hoje uma loja de suplementos, né, como são tênues as linhas, né? Parece que você está visitando uma loja praticamente de snacks, porque foi mudando muito, né? O consumidor foi esportificando, né, as tendências, o que aquilo olhava só de uma forma, algo para a saúde, algo para uma doença. Não, eu quero que aquela proteína, que aquele probiótico faça parte da minha bebida, faça parte do meu brownie, né? Eu quero comer. Eu tive restaurante durante 15 anos na minha carreira aí, empresária dentro de academias, né? E era impressionante que eu vendia brownie comum, porque eu acredito que comida pode ser só comida, né? E as pessoas perguntavam, quanto de whey tem neste brownie, né? Enfim, as pessoas acabam, hoje, o consumidor, ele busca, e ele não quer mais comer aquele brownie ruim da dieta, né? Ou tomar aquele shake ruim. Ele quer que a marca que ele goste, do brownie favorito, de repente, possa fornecer para ele também esse eu mereço, né? E até por isso as marcas de suplementos também têm feito muito esse recorte aí de trazer receitas, mesmo quando eu sou um pó extremamente funcional, eu vou para o brownie, né? Então, essa oportunidade para navegar naquilo que o consumidor quer. Não adianta, ele quer ser natural, ele quer meditar, mas ele vai querer praticidade, porque ele vive no mundo, né? No mundo que mesmo no home office, as coisas ficaram muito estressantes. Então, a praticidade em suplementos, né? As pessoas querem um café da manhã mais rápido, elas pagam mais caro por alguma coisa que é mais conveniente. Como é que eu trago isso, né? Acabou de ser lançado no mercado esses gummies, existem lá fora no mercado, né, internacional, canudos, sachês. Os sachês também invadiram até os probióticos aqui no Brasil, spray lá fora, packs com doses diárias, inclusive personalizadas. Então, o ser humano quer essa nutrição na palma da mão e de uma forma, como eu falei, natural, mais precisa. Como eu falo, vão acumulando, né, as tendências, e tornando isso mais difícil. Agora, esse consumidor, principalmente essa mãe alfa, né, esse consumidor Y, da geração Y e Z, ele tá vivendo uma crise de insegurança, né, do comportamento dele. Se a gente resgata a pirâmide de Maslow, né, a gente volta lá para baixo, né, depois de comida necessária, comida suficiente, eu tenho que ter segurança. E, de repente, esse indivíduo, ele delegou muito, né, porque a geração rasgou o sutiã e foi trabalhar, as mães foram para a rua,
e aí vamos comer comida prática, né? E aí deixa que a indústria lá, a marca tal, a marca Y, vai cuidar de mim. E eu não sou mais responsável, né, pelo que eu como. Praticamente eu deleguei aos outros, deleguei até a nutricionista, deleguei ao médico, deleguei a todo mundo e eu perco um controle. E hoje essa geração quer resgatar um controle, até porque ela está super desconfiada. Tem uma pesquisa da Edelman, né, que fala sobre o barômetro da Edelman, mostrando que no mundo todo, incluindo o Brasil, as instituições sofrem, né, uma crise existencial aí, porque essa geração não confia mais, né? Aconteceram muitas fraudes, problemas de segurança alimentar, por isso elas buscam informação, procedência, transparência. Não é só porque ela quer voltar para o campo, não. É porque ela se sente abalada, segundo alguns psicólogos, antropólogos, né? Principalmente, né, essa geração das mães que começam a entrar no mercado de trabalho. Putz, minha mãe me ensinou a confiar na marca, mas eu não confio mais. Então, o que eu quero? Eu quero uma solução, eu quero aquilo que meu pediatra, minha nutricionista recomenda. Então, a segurança vai tendo diferentes significados, né? Incluindo para essa geração Y e Z, transparência, rastreamento. Né? Vou mostrar para vocês aqui o próximo slide, vão dizer, Cíntia, isso é coisa futurística demais. Não, já tem empresa multinacional no Brasil fazendo, pondo brinco em frango para conseguir controlar a procedência. Né? Eles querem blockchain, eles querem controle, eles querem verdade. Né? Então, é uma oportunidade para as marcas usar o que outro dia eu descobri, achei interessantíssimo, por isso trago aqui para vocês, o que chama-se de education, né? Não é um advertisement por si só mais, eu preciso educar o consumidor com coisa verdadeira, né? Buscando influenciadores, buscando nutricionistas, trazendo o marketing, claro, mas endossado de uma forma cada vez mais ético, né? E educativo. E aí, como eu falei para vocês, não se arrepiem, mas é verdade. Eu não sei se vocês conhecem o South by Southwest e a Amy Webb, quem trabalha com indústria deve conhecer. Ela é uma futurista e ela falou lá no South by Southwest, no evento para todo mundo, e todo mundo ficou de cabelo em pé. Ela falou, gente, né, ninguém está no ambiente seguro mais. Se você fez o teste ali daquele stand, eu tinha feito há 5 minutos atrás, né, que era um teste de saliva lá, para você ver o que tinha os teus genes. Eu achei divertido, eu estudava na tendência, né? Não sabia, né? E aí peguei e fui lá. Ela falou, pois é, esse dado foi para onde, né? Esse dado pode estar amanhã na Arábia Saudita fazendo um clone seu. Mas não adianta você hoje chorar, porque hoje a gente não tem nenhum tipo de controle em relação aos dados. E isso gera uma insegurança, gera uma necessidade de, né? Mas a gente está dando esses nossos dados o tempo todo no Apple Watch. Essa capacidade de rastrear as nossas vidas, né, de dentro para fora, porque quando eu dei o meu gene lá, realmente eu entreguei minha informação. Né? Hoje já está mobilizando o mercado de saúde também e algumas marcas de suplementos, inclusive. Né? Então, você tem teste para tudo. Nessa feira, quando eu fui, eu fiquei assustada, né? A enormidade de testes nessas startups para tudo que você precisaria ali, teria um teste. Né? Acho que até para... Enfim, e esse aqui, né, um outro, eu acho que super curioso isso aqui, quando a gente fala de biohacking, isso aqui é um adesivo para avaliar taxa de açúcar no sangue, né, e taxa de sódio, que é um collab aí entre o MIT e Harvard, para que a gente não use mais a picada, né, ou seja, nosso corpo passa a ser um centro de informação. E uma das tendências nisso é, tanto eu quero dar informação para saber o que eu tenho que comer, né? Nutrição de precisão. Mas tudo bem, eu quero coisa natural, né? É a tecnologia, mas eu também quero coisa natural. Quando eu quero usar a tecnologia para rastrear o que eu como, né? Então, esse aqui é na China, um projeto interessantíssimo que coloca, de fato, pulseiras nas aves para que elas sejam rastreadas. É a era do blockchain, né? Existem aí cenários futuristas falando que depois, ao invés de a gente ter aquele código de barra, nós vamos ter scanners pessoais, né, para colocar nos alimentos, e os próprios scanners vão me dizer se aquele alimento tem algum aditivo, tem algum tipo de elemento que eu coloquei na minha lista que eu não quero consumir. Né? Será que isso está distante? Bem, a carne análoga parecia impossível, a carne de laboratório, quem viu aí as notícias, em março, já tem um restaurante em Singapura vendendo carne de laboratório, né, a $23. E ela começou há 6 anos atrás a $300 mil. Então, será que esse futuro está tão longe? Bem, cabe a mim aqui só mostrar para vocês, né? E quando a gente pensa na realidade, né, no nosso ganha-pão no dia a dia, fala assim, quem é que vai consumir essas tendências? Eu gosto muito de dividir
os consumidores em clusters, a gente sempre olha assim, tem o nicho e tem a massa. Será que só tem o nicho e a massa? Né? Nós dividimos o consumidor para estudar melhor ele em 4 perfis, né? O consumidor tecnológico, aquele indivíduo lá antigo do uso de suplementos, alimentos funcionais, que era baseado somente em recomendação médica, agora tá ferrado mesmo. Depois tem o lifestyle, que é o que a gente chama de nicho, que é cada vez mais crescente, 1/4 da população global, segundo alguns estudos, né? Decidem antenados nas tendências, no que eu estou falando aqui, no que eu vou mostrar para vocês. E tem a massa, que é preço e volume, né? Mas eu gosto de entender o mercado, dependendo da solução que você traz, com essa massa precoce, né? Que está cada vez mais crescente quando a gente não tem crise, e ainda assim em países mais desenvolvidos, mas já existe no Brasil também, principalmente nessa geração YZ. Por quê? É uma geração que não vai pagar casa própria. É uma geração que não vai viajar tanto, não viajou há 2 anos. É uma geração que vai ser mais pobre do que seus pais e que ostentam comida, vão ostentar mais saúde, né? Porque querem viver mais, porque foram abalados em termos de saúde por tudo que nós vivemos. Discussões filosóficas, sim, para a gente começar a olhar um pouco mais para o nosso mercado, né? Então, a massa precoce é aquela que tem uma marca que tem um custo-benefício melhor, o preço dela, né? Ela consegue arrancar um pouquinho ali do orçamento e ela é influenciada pelo perfil lifestyle, né? Ela vem da massa, mas ela é cada vez mais influenciada. É aquela que se for ruim, ela não vai comprar, se for muito caro, muito esquisito também, né? Tem que educar esse consumidor, não vai ser a praia dela, principalmente quando for alimento, né? Ela quer alguma coisa gostosa. E idem suplementos, né? E aí, quando a gente para pensar nesse público, né, a gente tem um público, né, essa categoria multifacetada dos suplementos, né, quando a gente olha para a esquerda, a gente tem um público esportivo, que é aquele público que começou Mahamudra, né, começou lá do lifestyle mesmo, aquele que, né, o alimento tem que cumprir uma entrega específica, as startups são muito direcionadas para esse nicho, para esse lifestyle. Mas eu acho que surge agora, acredito que surge agora, e muitos relatórios começam a mostrar, esse público, né, que começa a olhar para suplemento não mais como remédio, não mais como suplemento esportivo, mas como algo principalmente que a pandemia me tirou, né, que é proteção, é bem-estar, é longevidade, é melhor qualidade de vida, né? E ali ficam os tecnológicos, um perfil de consumidor. Então, é um pouco desse olhar que eu queria trazer para vocês, antes de a gente entrar no que o nutricionista tem falado em termos de tendências, né? De a gente olhar para esse mercado de suplementos, não só como nicho, mas como algo crescente para uma população de massa precoce. Essa pesquisa a gente fez esse ano com nutricionistas de consultório, nossa base Equilíbrio é uma base bem enviesada, porque a gente visita esses profissionais para levar informação da indústria, então é uma base que, né, é um público que tem todo o sentido de a gente trabalhar, porque cada vez mais eles crescem, né? São 158 mil nutricionistas no Brasil. A ferramenta de trabalho é a prescrição, né? Além da abordagem comportamental, ele trabalha com alimentos, trabalha com suplementos, tem uma certa elitização na hora da prescrição dos suplementos, é importante. E é um profissional super digitalizado, até pela geração a que ele pertence. Né, esse crescimento exponencial se deu aí nos últimos 20 anos, então é um público mais jovem. O que acontece quando é a questão para suplementação, né? A gente tem aqui 76% prescrevendo, de acordo com as queixas. Deve ter queixa, hein, gente, que essa população leva lá para ela depois dessa pandemia, é dor em tudo que é lugar. Mas, enfim, 11% prescreve, né, só em casos de doenças, 7% só quando tem um benefício específico, ele traz performance, né? Quando ele traz essa necessidade. E só 2%, 2,7% não prescreve porque acredita que a alimentação cumpre com tudo. Então, existe um potencial enorme, né? Nessa prescrição de suplementos vinda aí de forma personalizada pelo nutricionista. Que aí justamente aí, né? A massa precoce que vive se queixando, diferente do mais específico. Quais são os suplementos que vem na cabeça delas, desse profissional de saúde, quando a gente perguntar de forma mais espontânea? Mais de 80% prescreve ômega 3, whey protein, vitamina D e probióticos. Né? São os top. Depois, o que aparece? Vitaminas, quelados, né, de forma isolada, fibras, colágeno, polivitamínicos, fitoterápicos, suplementos à base de soja, carboidrato, BCAA, cafeína, creatina. E aí, olha que curioso, né? Isso mudou, né, gente? O trabalho realizado por algumas empresas, principalmente as brasileiras e as startups que foram crescendo, né,
mudaram essa questão do laboratório versus o manipulado. Antes tinha uma certa... Ainda tem um pouco, mas tinha mais, né? Essa coisa da relação de eu prescrever a minha formulação. Primeiro que elas têm dificuldade de saber fazer essa formulação, e porque a oferta de elementos no mercado aumentou muito, né? Então, antes, ela tinha uma coisa muito mais da manipulação. Na minha época de consultório, era muito mais voltado para isso, né? Até porque a gente não tinha no mercado tudo que a gente tem de laboratório. Eu não vou mostrar aqui, mas as top 10 marcas, das top 10 marcas, top of mind, eu acredito que a maioria nasceu de 7 anos para cá, exceto uma multinacional que apareceu. Tá? O resto tudo são empresas jovens, empresas novas. E elas querem, então, prescrever de laboratórios de marcas conhecidas, por segurança e pela facilidade. Elas só fazem os manipulados pelo preço ou pela personalização, quando o fazem. Né? Quer dizer, fazem bastante ainda, né, gente? Aliás, as farmácias de manipulação fazem um trabalho intenso com essas nutricionistas também. Bem, o que a marca tem que fazer para ser parceira desse nutricionista, né? Mostrar, assim como para a Anvisa, né? Mostrar os estudos científicos do produto, provando a efetividade, ser transparente quanto à origem, né? Suplementos também requerem essa questão da procedência, vou mostrar aqui para vocês. Ter preços mais acessíveis, não conter aditivos, ou a questão da naturalidade aí forte também nos suplementos, vocês vão ver com alguns cases que eu vou trazer. Ter um canal aberto, elas citam bastante a questão das visitas. E no caso de produtos líquidos ou em pó, e aqui eu lembro, né, das respostas, principalmente de aminoácidos e produtos veganos, ter um bom sabor. Né? Como a sua marca pode ajudá-lo? Ela tem insegurança em relação às dosagens, né? Dúvidas sobre a real necessidade, sem um exame clínico, se pode ser ou não inserido, ou se tem que estar associado a uma resposta de exame. Desconhecimento de produtos e desconhecimento da função dos nutrientes. Né? Ou seja, quer que leve informação para ela do seu produto, mas também traga uma educação, né? Ciência e prática para ela poder prescrever. Bem, a fórmula de sucesso, né? A gente sabe que é experimentar o produto e ter um conteúdo de valor. Então, elas querem amostra, né? Se vocês têm estratégias aí de comunicação com essas nutricionistas, por favor, não percam a oportunidade de fazê-las experimentar. Né? As visitas, as palestras são muito importantes, convites de eventos científicos e ferramentas e infográficos que ajudem ela nesse trabalho, além das receitas como produto. Né? Ou seja, reforça aquilo que eu falei lá no início, né, da segurança, da informação, buscando aí de novo essa palavra que eu adorei, que é o education, trazer propaganda, né, que a gente sempre faz, mas com uma educação séria, como uma experiência para esse profissional, né? Então, convido vocês a conhecer, a gente baseado nisso tudo, essa pesquisa ajudou também a gente a direcionar muito da nossa Academia da Nutrição, é uma iniciativa de equilíbrio, que faz inbound marketing com nutricionista em nome das marcas, são mais de 9.470 nutricionistas inscritas hoje, tentando manter esse lead quente, então nos ajude, a gente já está com bastante cursos, e ele sempre é gratuito para o nutricionista levando essa ciência das marcas. E agora vamos olhar para o mercado, né? Nos últimos minutinhos aqui, vamos trazer um olhar rápido. Esse relatório é gigante, gente, e eu tentei deixar alguns olhares aqui, mas eu não vou me ater profundamente em relação aos slides, tá? São 16 tópicos que a gente aborda no relatório, tá? Ele tem um foco inicial pensado em alimentos e adaptado para suplementos. Tá? Então, dentro dessa parte de alimento-produto, né, muito em linha com o que a Thalita trouxe de tendências no início, né, a gente vive essa era do antropoceno, ferramos o planeta e essa geração veio cobrar conta, né? Diz assim, então eu quero produto natural, de marcas locais que se fortalecem agora na pandemia, que tem alguma coisa de sustentabilidade, e lá fora é incrível os projetos que as marcas já começam a olhar para isso, né? E a lista de ingredientes, que a gente chama aqui de faxina na lista, né? Que é dentro do que você trouxe também aí de clean label, seria a mesma coisa, mas ganha um holofote a lista, né? Então, por mais que vocês pensem em 1000 claims, que é super importante, principalmente no produto ali na hora da concorrência, de medir isso tudo, mas o nutricionista que recomenda e um consumidor mais esperto está cada vez mais dentro dessa lista, né? A gente vive, né? E eu acho que cada um na sua vida também, com seus filhos, né? Não adianta olhar o consumidor como se fosse uma entidade à parte, eles somos nós somos nós também, né? Uma visão quase que idílica de que, né, o passado é melhor, né? Ai, meu Deus, meus avós viviam mais calmos, né? Olhavam lá com as galinhas e tudo mais.
de fato, a gente perdeu essa conexão. E perder a conexão com a natureza, dizem antropólogos, sociólogos, é muito grave, né, para o nosso psique humano, porque nós temos, como seres humanos, um desejo instintivo por processos naturais. A natureza é o nosso resgate, né? Não à toa, vamos lá tomar brisa no sol, na praia, em momentos de estresse. Né? Os grandes centros de recuperação são cobertos de árvores. Enfim, ela nos serve de inspiração, né? Talvez não possamos viver 100% perto dela, mas eu achei muito interessante, eu resgatei essa foto aqui de 2 anos atrás, porque foi a última vez que eu viajei para os Estados Unidos, última feira de inovação presencial. É uma prateleira do Whole Foods, que tinha uma nutricionista ali no cantinho. E a primeira, assim, passa uma primeira visão que você tem, assim, não é da área de dairy, da área de lácteos, assim, parece, não parece? Mas não, isso aí é a área de suplementos da loja 1 do Whole Foods em Austin. Né? Mostrando essa diversidade, essa cor, esse appetite appeal que vem dos alimentos entrando nessa categoria de suplementos, né? Então, um cold color aí, né? Toda uma questão de design, de embalagem, de tudo isso que é muito emprestada do alimento processado. Então, essa demanda por naturalidade, para chegar mais perto do alimento, para chegar mais perto no dia a dia, no consumo usual e tirar aquela visão que meu pai tomou ômega 3, né? Achando que está tomando remédio. Então, trazer essa naturalidade não requer só o ingrediente, né? Mas sim os cúrcumas e própolis que viraram super hit agora, mas que trazem, né? E aí sim, são quais os ingredientes que vêm nos produtos, né? Vitaminas, os extratos vegetais, né? Ingredientes com propriedades funcionais para mais disposição, então querendo tirar, né? Inclusive a dependência química da ansiedade de drogas e de remédios, né? Como se os alimentos eles pudessem melhorar a minha resposta a isso. Dentro de Clean Label, né, a gente tem todas essas características de naturalidade, elas também comportam, né, o Clean Label, as biozonas de marca, que é o produto local, o locavorismo. Eu quero saber de onde vem a acerola do meu suplemento vitamínico. Né? Eu quero, de repente, ter um elemento, um extrato que vem da Amazônia. Né? Eu tenho o Brasil, eu tenho um maior bioma, então eu quero trabalhar isso, e isso tem sido muito explorado nos ingredientes lá de fora, nas pessoas, as marcas, as empresas, principalmente de cosméticos e suplementos, têm trazido isso e a gente aqui às vezes deixa de explorar. E claro, a questão da sustentabilidade nas embalagens, né? Que também está alinhado aí com o ingrediente que eu utilizo, as proteínas, né? Quando a gente fala de proteína animal, como é que é essa pecuária, de onde vem esse ingrediente, como é que esse gado é criado, ele é grass-fed ou não é grass-fed. Então, todas essas novidades que o consumidor vem buscar, né? Então, suplementos com ingredientes naturais, mas também sustentáveis, que cuidem do planeta e que sejam de locais que eles reconheçam. Então, alguns movimentos aí, né? Como, por exemplo, esse aqui, que é com probióticos de fonte orgânica, né? Que ajuda a floresta. Então, ele tem um projeto sustentável. Né? Uma outra linha que acabou de ser comprada por uma multinacional, que traz aí, pediram para eu colocar tapa-marca. Então, eu coloquei tapa-marca em tudo, tá, gente? Nos elementos aqui. Mas acho que é interessante a gente ilustrar, senão fica muito fora. Mas isenta de cores sintéticas, de sabores artificiais, isenta de adoçantes, que é um pouco do que o consumidor vem pedir. O vegano também, né? Ele quer um ômega, mas não de fonte de animal, de peixe, mas sim de outras fontes, de algas. Então, tudo isso vai trazendo em tendências. Quando a gente fala da dieta em si, em que ela está inserida, a gente fala muito de proteínas quando fala de suplementos, né? E a grande inovação no mercado, incluindo o brasileiro, foi a inovação das proteínas vegetais. Né? Então, claro que o consumidor está aí, né? Está mostrando que ele quer, Anvisa, por favor, regulamenta, porque eu quero entender melhor sobre esse alimento que eu estou consumindo, porque eu estou mudando o meu comportamento, eu estou me tornando flexitariano, mais vegetariano. Isso cresce, foi uma pesquisa de Big Data, que a gente fez com essa empresa aqui de Big Data, e mostra que o vegetarianismo cresceu, né? 941% nos últimos anos. Os nomes que a gente coloca, uns números para ficar, mas o gráfico do Google Trends já mostra que, de fato, o mercado está respondendo, né? As pessoas, aqui as pesquisas do The Good Food Institute mostram essa mudança, né? E alguns conceitos do consumidor, né? Poucos jamais consumiriam aí uma alternativa vegetal, mas 40%, né? Minha escolha não seria baseada em outros produtos vendidos pela marca, quando uma marca tem outros produtos que não elementos vegetais, né?
Dentro do Covid, esses alimentos plant-based, né, da época de pandemia agora, eles têm crescido bastante, né, como um salto aí de 264%, segundo a Nielsen, lá nos Estados Unidos. A gente sabe que aqui pipoca uma marca nova plant-based a cada momento. E o plant-based a gente começou com a proteína de ervilha, né, mas hoje já são novos ingredientes, assim como começou muito pequenos movimentos de outros ingredientes em alimentos, aqui a gente também já tem necessidade de busca por outras proteínas, como grão de bico, ervilha, né? Algumas empresas que trazem a proteína plant-based, ela está alinhada também com outras tendências. Por exemplo, não é só proteína, essa aqui, por exemplo, traz adição de vegetais, o adoçante tem que ser natural, sem sabores artificiais ou sem conservantes, né? Sem grãos, né? Como se grãos tivesse a ver com a proteína, mas eles têm a necessidade de trazer, porque existe uma linha aí, né? Uma tendência também na dieta do low carb. E a questão do açúcar adicional, quando o assunto é proteínas. E por aí vai, né, gente? Não muda, né? São os mesmos claims, isso aqui são produtos do mercado nacional, mas achei interessante esse aspecto da naturalidade, da adição de frutas, verduras em um produto que é um suplemento proteico, né? Mas ele acaba trazendo esses adicionais. E eu... Oi, Cíntia, só para te avisar, mais 2 minutinhos, tá bom? Estão pedindo para te falar aqui. Tá bom. E quando a gente tem algumas outras marcas, né, trazendo mais forte a bandeira da sustentabilidade, enfim. Então, só para deixar claro aí as tendências em termos de carboidratos e das proteínas, né? Quando a gente fala de proteína animal, então lançamentos em whey em novos formatos como água, né? O colágeno também vem como uma proteína importante na inovação e na tendência, colágeno para várias funcionalidades, já existem no mercado, né? E colágeno também de outras fontes que não a bovina. Em termos de carboidrato, que é muito associado à endurance, mas também suplemento para quem precisa manter os níveis de glicose sanguínea, como essa multinacional que acabou de lançar também um produto com baixo índice glicêmico, com amido modificado de tapioca, isomaltulose, que é o açúcar que, né, traz aí essa absorção mais lenta. Então, um questionamento sobre isso. E aí, por benefícios, né, gente, acho que é o ponto principal aqui em termos de suplementos, eu acho que é o último a ser explorado. A gente tem a saúde intestinal como a mais sólida pela ciência, saúde mental reforçada e trazida pela pandemia, né? As pessoas estão mais ansiosas, estão dormindo pior, pesquisas aí já falam isso. A imunidade, que deu um boom, né? E o eterno emagrecimento. É importante a gente entender, né? Então, a Regularium é sempre um suporte para a gente no equilíbrio quando fala da Júlia, quando fala em propriedades funcionais e em benefícios funcionais, benefícios funcionais dos alimentos, dos suplementos, ela sempre nos ajuda a trazer esse entendimento, né? A gente utiliza bastante também a própria ferramenta da Anvisa para ajudar os nossos clientes. A gente não tem uma esfera regulatória, mas olha para isso sempre junto com a Regularium. Então, trazendo algumas dessas tendências, né? Só para a gente entender o quanto a saúde mental já é uma especialidade do nutricionista. O Conselho Federal de Nutricionistas ampliou agora as especialidades que o nutricionista pode atuar, a saúde mental é uma delas, né? Os dados aqui são chocantes, né? O brasileiro dobrou em termos de ansiedade. A gente entende que essa geração ela vem também de uma forma disruptiva, criar novos mecanismos para trabalhar com a mente, né? O sono é algo que foi muito prejudicado durante essa pandemia. Existem suplementos pipocando o tempo todo, né? A grande desafio para a gente é entender algum que seja legal, no sentido regulatório, que traga sabor, se for um alimento, né? Em quantidades suficientes para trazer o benefício e que faça sentido, né? Para o consumidor. Então, a gente tem um baita de um desafio aqui e os paradoxos que ele quer, né? Na saúde mental, ele quer acordar com a cafeína, turbinar, ter muito pique. E ele quer dormir, e tudo isso é saúde mental, né? E ele quer dormir zen, né? Nos países que pode ser acrescentado, lá com o suquinho, lá com cannabis, com as ervas, com a passiflora. E aí marcas multinacionais já trazem, né, submarcas, justamente com esse paradoxo, para acalmar e para dar a produtividade, né? Os nootropics, que são os ingredientes aí que algumas startups estão utilizando lá fora, mas surpreendentemente no Brasil já tem gente ousada trazendo isso, né? Claro que sempre ancorado no único ingrediente que tem a propriedade, né? Como aqui no caso, provavelmente a cafeína, e
usa os outros que o nutricionista reconhece e, de repente, em formas inusitadas, como shots em cápsulas, né? Água, né, para dormir melhor, marcas de suco se lançando também como propriedades para dormir, e a imunidade, que é algo que veio como um boom, mas a gente sabe, né, o próprio CFN lançou um parecer dizendo, gente, calma lá, né, alimentação equilibrada, não vai dar shot para as pessoas terem imunidade, calma, mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, o consumidor quer uma dose extra dessas vitaminas, ele aprendeu, né? Surgiram alguns alimentos, eu até escrevi um texto, oportunismo, né, ou oportunidade, mas assim, o que a gente vê hoje é que em alimentos não é, né, as categorias mais ideais para trazer a questão da imunidade, sim, a alimentação como um todo, mas já suplementos, principalmente ancorados na vitamina C, na vitamina D, tem essa oportunidade. E para finalizar, a gente precisa entender, né, quanto esses suplementos muitas vezes migram e ocupam esse espaço, e já estão ocupando com marcas de suplementos vendendo pães, vendendo snacks, então isso vai mudando, porque o brasileiro vai pedindo, assim como ele pede mais receitas também dessas marcas na comunicação, porque ele está mais em casa, ele está cozinhando, ele quer mais praticidade, e ele quer que essa marca favorita dele esteja presente no dia a dia. E presente com uma comunicação, né? A gente vive aí o boom das lives, então que essa education, essas lives não sejam só entretenimento, mas no sentido de se trazer ciência também descomplicada para eles, né? E nas redes sociais, o maior engajamento, segundo o nosso Big Data aqui, foi justamente snacks e bebidas proteicas, né? O que gerou maior engajamento quando o assunto é suplemento. Bem, para a gente finalizar, a última parte é de tecnologia, né? O quanto já falei lá na frente, mas essa nutrição de precisão, essa nutrição personalizada, a gente precisa ficar um pouco mais antenado e até para gerar algum serviço de associação ao consumidor, porque ele quer que essa marca, né, seja um provedor de informação, de suporte, então que eu não mande um adesivo, que eu não mande um teste invasivo, mas que através da minha comunicação eu possa prestar algum serviço para que ele possa estar mais perto dos nutricionistas, ter acesso à informação de valor. Muito obrigada. Muito obrigada, Cíntia, pela apresentação. É muito conteúdo, né? É muita coisa de todos os lados, né? Tanto de regulatório quanto de inovação. E nós já recebemos aqui algumas perguntas. Eu vou tentar endereçar da melhor maneira para vocês se distribuírem aí para responder. Mas, basicamente, acho que a academia tem que gerar muito dado para comprovar todos os benefícios que o consumidor quer, a indústria vai ter que se desdobrar para entregar tudo isso e a regulamentação vai ter que pôr ordem na casa. Exatamente. Às vezes acontece de um jeito, né? Ao contrário. É verdade. Então, vamos lá, né? Eu vou começar aqui com algumas perguntas. Eu vou tentar fazer uma por uma, que eu acho que fica mais fácil para responder. Essas duas primeiras perguntas, eu acho que vai ser um pouquinho mais focadas, talvez, para a doutora Thalita, né? Mais focadas, né, do lado da Anvisa. Então, a primeira é, considerando as tendências, né, que a doutora Thalita apresentou, e também as demandas, né, tanto dos consumidores quanto do setor produtivo, se a Anvisa ela considera viável pensar em algumas regulamentações, em regulamentar alguns tipos de claims com algum tipo diferenciado de evidência, por exemplo, um tipo de evidência menor do que o que é hoje exigido para os claims funcionais. Eu entendo aqui da minha experiência, provavelmente algum claim de plenamente reconhecido, algum claim um pouco mais de um benefício, um pouco mais de nutrição normal, que não tenha que ter tanta e tão a fundo nas análises, né? Enfim, se existe essa intenção, talvez até com algum tipo de disclaimer aqui a pessoa colocou, tá bom? E um segundo ponto, esse primeiro é mais com relação a alegações, e uma segunda pergunta comentou, como lidar com o desafio regulatório, principalmente referente aos claims de clean label, né? Que é atender toda essa demanda, né, que a Cíntia comentou, de comunicar as características, os diferenciais, né, de clean label,
natural, de orgânico, esses claims não regulamentados, né? E ao mesmo tempo não causar um engano ao consumidor, ou uma desinformação, ou mesmo medo de um produto tradicional que tenha, né? Um aditivo ou alguma outra substância. Vamos começar por essas duas, depois eu foco nas da Cíntia. Tá, joia. Bom, obrigada pelas perguntas. Em relação à primeira, a gente até acho que já discutiu isso muito de leve, principalmente com o setor, em algumas discussões que a gente já fez de novos, de suplementos. A gente tem agora, nessa nova agenda regulatória que foi aprovada de 2021 a 2023, um projeto específico sobre alegações. É um projeto regulatório que ele é um pouco mais macro, porque veio uma discussão difícil embutida a respeito de quais alimentos podem ter ou não alegação, se a gente vai entrar no mérito de fazer esse tipo de regulação, e qual é o nível de evidência, né? Porque hoje, quando a gente fala das substâncias bioativas, a própria definição já exige, ainda que não tenha hoje uma obrigatoriedade de ter uma alegação, de demonstrar o efeito metabólico e fisiológico. Mas pelo que a gente tem estudado de alguns países, existem sim algumas alegações que deveriam exigir um menor nível de evidência, talvez até porque tenham um menor risco, né? Alguns produtos que se propõem a determinada alegação, por exemplo, que a gente mantém probióticos e enzimas com uma alegação obrigatória? Porque o consumidor está esperando aquele efeito, o consumidor precisa do efeito da enzima, porque senão ele pode sofrer um risco para a sua saúde. Outras substâncias, talvez, que façam uma alegação, o risco seja menor, ainda que o efeito não ocorra. Então, sim, nesse projeto regulatório, a gente vai discutir possíveis abordagens para a gente tratar a alegação, tá? Então, isso já está no nosso radar, isso deve acontecer sim. E aí, em relação à segunda pergunta, de como lidar com o desafio regulatório do Clean Label, vocês viram que eu só coloquei os desafios na minha apresentação, não consegui dar soluções ainda. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a Anvisa lida, né, no dia a dia. Mas, por outro lado, a gente sabe que o consumidor ele quer esse tipo de informação. Ele está procurando isso, né? Então, o setor quer dar a informação, o consumidor quer receber a informação. E hoje os regulamentos eles não estão conseguindo dar essa segurança. Então, isso é uma coisa muito concreta que a gente precisa resolver. A gente não tem um caminho único no mundo, a gente não tem uma regulação altamente padronizada que nos ajude. Então, esse é um desafio, né? A gente tem começando a serem discutidos no Códex sobre determinadas alegações. Então, essa falta de harmonização internacional ela é um desafio. Mas estamos prontos aí para enfrentar também, já temos, né, a previsão de fazer essa discussão, tanto na discussão de alegações, quanto no próprio projeto de rotulagem. Pode ser que a gente tenha que trazer um tema separado. A Cíntia mencionou vários assuntos também estão muito quentes na nossa agenda, os plant-based, isso tudo vai demandar muito fortemente essa discussão. Então, vamos ter que lidar rapidamente com esse desafio aí que estão sendo colocados tanto pelo consumidor quanto pela indústria. Obrigada, doutora Thalita. Agora eu vou endereçar duas perguntas para a doutora Cíntia. Uma, Cíntia, com a pandemia e o crescente aumento do consumo de suplementos, qual a sua visão em termos de tendência de mercado para os próximos anos, tá? Nesse contexto. E aí eu vou juntar com uma outra, né? E com relação ao mercado plant-based, o que temos hoje em termos de tendências em suplementos alimentares, e se você enxerga um crescimento para os próximos anos. Eu acredito que você explorou também isso na sua apresentação, mas se quiser falar um pouquinho mais. Eu acredito que o trabalho que vocês vão dar para a Thalita é muito enorme, porque tomara que baixe mesmo aqueles 300 dias lá, porque de fato, né, acredito que as pessoas... E a gente olha para outros mercados mais maduros, né, e a gente importa muito o jeito americano de ser, pelo menos em algumas coisas. E se a gente olhar, a gente ainda está caminhando, né, ainda está engatinhando em termos de volume, de mercado, de inovação e tudo mais. Então, acredito que isso vai crescer, vai explodir, porque as pessoas vão sair daquele mercado tecnológico, daquele consumidor tecnológico, que consome de forma muito precisa, o cara lifestyle, que consome de um jeito quase que um status, para o indivíduo que nem quer mostrar os potes dele, mas ele está tomando sim o ômega 3, ele está tomando a vitamina C, ele começa a tomar porque ele
e às vezes a própria evidência científica, né, é controversa, a gente sabe disso, a Anvisa se ancora muito nessa questão, e aí por isso grande dificuldade a gente aprovar muita coisa, mas a gente sabe que existe também uma medicina preventiva aí, e não só os nutricionistas, que é o nosso foco como equilíbrio de trabalho, que eu acho que elas são mais ponderadas também e mais embasadas nesse sentido, mas existe uma medicina do estilo de vida aí, uma medicina ortomolecular forte, propagando muita coisa, né? Então, acho que isso são tendências, são volumes, é aquilo que você falou, né? Depois a gente vai arrumando, mas as coisas vão acontecendo. Então, acho que esse cenário, se nosso governo e tudo melhorar no sentido econômico, né? E o Brasil for essa promessa que a gente tanto espera, eu como empreendedor não perco a esperança, mas enfim, vai existir mais informação, as redes sociais só estão engatinhando, isso vai realmente ser um crescimento, de certa forma, explosivo. Eu converso com um empreendedor que tem uma ideia de suplemento todo dia, gente, todo dia não, né, óbvio, mas uma vez por mês tem alguém marcando uma reunião, querendo trazer inovação, querendo trazer um produto, ou já lançando no mercado. Tá até difícil rastrear, porque trends. E sobre plant-based, gente, é um cenário que já está, né, explodindo nas categorias de carnes e de lácteos, e no mercado de suplementos não vai ser diferente, porque ele segue, né, vocês viram ali o quanto a gente precisa de rastreamento, ingredientes naturais, suporte à Amazônia, e um mercado que é interessante, um pouco menos, talvez, regulado, né, Thalita? O mercado de não regulado, mas um mercado mais ousado, porque a gente não ingere, que é o mercado de cosméticos, pode ser um espelho interessante para a gente olhar também como estão as necessidades e anseios do consumidor e como o mercado está endereçando isso, né? Que também está indo para o plant-based, também está indo para a sustentabilidade, para os ingredientes da Amazônia, para tudo que a gente falou aqui hoje, né? Exato. E agora Obrigada. eu preciso ir, porque eu vou resolver aquele problema lá, Thalita, que você deixou lá com o mapa do AIPO, entendeu? Então, estão todo mundo me esperando lá para a gente resolver esses problemas. Eu vou falar com 20 pessoas. Vixe, não deixei com o mapa, não, ainda está com a gente também. Está com vocês ainda? É um projeto que a gente trabalhou, que eu morria de orgulho, mas a gente sabe das questões, está tentando resolver. Mas é isso, obrigada, prazer em estar com vocês, gente. Então, tá bom. Você precisa ir mesmo, Cíntia? Eu preciso. Ah, então tá bom. Não, porque eu teria mais uma pergunta para a Thalita, mas eu não sei se depois eu não sei, Grazi, Flávia, se a gente depois Helena, pode... eu acho que a gente podia continuar com as Pode perguntas da continuar? doutora Thalita. Tá bom. Cíntia, obrigada pela sua participação e a gente segue o webinar. Tá ótimo. Um beijo, Obrigada. gente. Muito obrigada. Obrigada, Cíntia. Mais uma pergunta aqui para a doutora Thalita, deixa eu só rastrear, cadê? Eu estava com ela aqui. Aqui. Doutora Thalita, a pergunta é a seguinte: os requisitos legais de qualidade, boas práticas de fabricação, a PPCC e outras, para fabricantes de constituintes autorizados para uso em suplementos alimentares, são os mesmos daqueles já existentes para aditivos alimentares? Hoje a gente tem regulamentos de padrões, né, bem distintos. Em termos de boas práticas de fabricação, a gente tem um regulamento que ainda é único, né, que trata de forma geral das boas práticas, a RDC 275 e a portaria 326. Há intenção de se ter um regulamento específico para suplementos alimentares, mas isso ainda não foi um assunto que foi iniciado. Mas a gente reconhece as especificidades desse processo de fabricação e então hoje todas as categorias dos alimentos precisam seguir essas regras, né? Mas os próprios suplementos alimentares têm os aditivos que são permitidos para uso, então a gente tem lá na biblioteca de temas de alimentos, vocês podem encontrar no portal da Anvisa, todas as listas, né, os regulamentos que se aplicam aos suplementos alimentares, todos os regulamentos aplicados aos aditivos, e temos também todas as normas de boas práticas de fabricação por categoria de produtos. Apenas algumas categorias muito específicas hoje têm regulamentos separados, né? A categoria de águas, categoria de palmito, inclusive regulamentos que foram feitos já há alguns anos. Essas novas categorias ainda não foram estabelecidos regulamentos específicos, mas isso já está no radar da Gerência de Inspeção e Fiscalização de Alimentos. Tá ótimo.
Obrigada, Thalita. Eu acredito que possa ser a última pergunta, já pelo horário, mas eu acho que é interessante você trazer essa visão. A pergunta é: como a Anvisa enxerga o papel da regulamentação de alimentos no sentido de que deveria ser baseada sempre em ciência, mas que também deve considerar os anseios e preocupações do consumidor? Entre parênteses, que nem sempre são baseados em ciência. Eu sempre coloco que o papel da agência reguladora realmente é ser uma balança, né? A gente precisa receber esses diversos inputs. A regulação baseada em evidência, ela é uma premissa, um pilar da regulação da Anvisa, né? É da própria OCDE, mas não é o único, né? É a proporcionalidade da regulação, a eficiência, a convergência regulatória, né? Não adianta a gente fazer um regulamento no Brasil completamente baseado ali nas evidências que a gente tem e que não conversa com o resto do mundo. Então, eu sempre falo que é uma arte você transformar a ciência em regulação, porque existem questões realmente de impactos, de riscos, de demanda dos diversos atores que estão envolvidos, que muitas vezes o estudo científico não traz ali estabelecido. Então, é por isso que aí vem um instrumento complementar, né, que é a análise de impacto regulatório. A gente faz mapeamento das evidências, mas a gente faz esse mapeamento das alternativas, dos impactos para cada um dos grupos, para tentar chegar na melhor alternativa regulatória. É baseado na ciência, mas, claro, também considerando outros elementos que muitas vezes não estão claramente aí nos estudos. Correto. É isso aí. Muito obrigada, viu, Thalita, pela tua visão. E é sempre bom ouvir. A gente sempre aprende muito com essa visão. Flávia, estou à disposição. Acho que já deu o horário também, né? Agradeço muito. Não, acho que não, tá ok o horário. O nosso horário era até às 7h30 no máximo, então a gente está dentro do horário. Queria agradecer, Thalita, pela sua participação. A gente entende como é difícil assim, a Anvisa participar dos nossos eventos, que tem muitas coisas, né? Muitas solicitações, então queria agradecer muito de novo a sua participação. Helena, você foi ótima, muito obrigada pela sua coordenação. Obrigada. É um prazer. Gente, queria agradecer também hoje a Grazi hoje é o último dia dela no ILSE, ela vai voltar para a pesquisa, né? Então, a partir do próximo webinar, ela não estará mais conosco, mas queria agradecer por esse tempo que ela participou aqui com a gente no ILSE, foi muito bom, e boa sorte na sua nova pesquisa. Quem sabe daqui a pouco você vai estar aqui também fazendo as palestras para a gente. Então, obrigada a todos que ficaram até agora aqui conosco nesse webinar. E não se esqueçam que na semana que vem, hoje é terça, na próxima terça-feira teremos o último módulo, né, do curso. Então, contamos aí com a participação de todos novamente. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima semana. Muito obrigada, viu? Até mais. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau.